A paz do Senhor, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos adolescentes vencedores. Eu sou o evangelista Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, nós chegamos na lição de número 8, onde a gente vai tratar sobre um tema muito especial, analisando aí o texto de Provérbios nesse terceiro trimestre da CPAD. O tema da aula de hoje trata sobre o seguinte argumento: tenha cuidado com o que fala, tenha cuidado ao falar. Esse é um exemplo fantástico que nós vamos aprender hoje em sala de aula em Cristo Jesus. Você que está chegando hoje pela primeira vez, gente boa, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos, deixa aí o likezinho, o teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus, a alcançar mais pessoas para Cristo também. É claro que você pode deixar aí também o teu comentário, eu vou agradecer o teu carinho, coloca aí #Glória a Deus. A gente está comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, tem muita coisa boa aqui, adolescentes. Você vai encontrar tudo isso no link na descrição desse vídeo. E também segue a gente no nosso Instagram, tá bom? Que Deus te abençoe, pessoal. Olha, a nossa aula de hoje tem o texto bíblico, nós temos aí algumas questões para trabalhar junto com você. Então vamos lá, vamos deixar de conversa. O quarto trimestre já está chegando por aí, a CPAD já está disponibilizando para a gente e logo a gente vai estar comentando essas lições com você. Então vamos lá, vamos para a aula de hoje em nome do Senhor Jesus. Tenha cuidado com o que você fala. Esse é o tema da aula de hoje, lição de número 8, aqui da classe dos adolescentes vencedores, terceiro trimestre, edição especial da CPAD. Temos um texto bíblico para a gente poder basear a nossa orientação na aula de hoje. Provérbios capítulo 10, versículo 19 a 22 e também Provérbios 12, 13 a 22. Faça essa leitura com os teus alunos em sala de aula. A gente está tentando trabalhar com você esses argumentos sobre a importância de entender esse cuidado antes de falar. O primeiro ponto da aula de hoje trata sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical: a língua e seus efeitos. É tão interessante que esse tema do primeiro ponto, a língua e seus efeitos, se repete lá na frente no Novo Testamento. Nós estamos utilizando o texto de Provérbios agora. Mas Tiago, no capítulo 3 da sua carta, escrevendo aos irmãos da igreja de Jerusalém, capítulo 3, versículos 5 e 6, Tiagão, ele traz esse alerta sobre o cuidado com a língua, o cuidado ao falar. Porque a igreja estava enfrentando alguns problemas internos, alguns problemas de disse-me-disse, de fofoca. E é interessante que Tiago percebe aquilo e, como um bom pastor, ele toma esse cuidado pastoral. Aqui, quando nós estamos estudando o texto de Provérbios, nós percebemos Salomão também falando desse mesmo argumento. E é importante a gente observar essa questão para trazer em sala de aula, expor esse texto bíblico aos nossos alunos, para que os nossos alunos possam refletir, como eles estão utilizando a sua fala, sobre que tipo de argumento eles estão conversando. É importante pensar antes de falar. E o segundo ponto da aula de hoje trata sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical: guardando a língua do mal. Nesse segundo ponto, nós vemos uma orientação bíblica para ter esse cuidado de guardar a nossa língua daquilo que é mal. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na EBD: cuidado com a mentira. A nossa língua não pode ser um instrumento da mentira. Como cristãos, neste primeiro subtópico, precisamos entender que a nossa boca deve pronunciar a verdade e ter esse cuidado com a mentira, porque a Bíblia diz que o pai da mentira é o inimigo das nossas almas. Provérbios 12, 22. Qualquer tipo de mentira desagrada a Deus. O escritor de Provérbios deixa isso muito claro no seu texto. João 8,44. O inimigo das nossas almas é o pai da mentira. Isso desagrada a Deus. Caminhando, o segundo subtópico também traz outro argumento importante para entendermos que nós devemos tomar esses cuidados. A calúnia. A calúnia desagrada ao Senhor. Falar mal do seu próximo, inventar mentiras sobre alguém. Provérbios 19:9 diz que a calúnia não é algo da parte de Deus. E como cristãos não podemos emprestar a nossa língua para que ela seja um instrumento
caluniador, para que ela possa caluniar alguém. Avançando, terceiro subtópico trata sobre o seguinte assunto que é importante a gente detalhar aqui com você em sala de aula: a difamação. A difamação é tão terrível que em Provérbios 16:28 está escrito que ela é capaz de separar até amigos íntimos, verdadeiros irmãos. Não seja um instrumento difamador que difama alguém, que inventa mentiras. Cuidado com isso. Como cristão, você deve servir a Deus em verdade. E para finalizar esse ponto, quarto subtópico trata sobre outro assunto importante para a gente entender em sala de aula: a murmuração. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 10. A murmuração é tão desagradável que Paulo fala sobre as consequências da murmuração de acordo com a palavra de Deus. Tanto no Antigo Testamento nós vemos vários exemplos que os murmuradores não prevalecem, que os murmuradores não vão adiante, que os murmuradores não agradam a Deus. Então não seja um murmurador na tua vida diária, seja uma pessoa grata a Jesus. O que é um murmurador? É aquele que recebe o favor de Deus e infelizmente ainda reclama desse favor e das bênçãos que Deus tem dado. Seja uma pessoa grata em Jesus. Para fechar a aula de hoje, o nosso terceiro ponto vai falar sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical: controle da língua. A Bíblia fala que o cristão é aquele que ora e pensa antes de falar. A Bíblia fala nesse terceiro ponto, para a gente levar em consideração algumas receitas que nós podemos perceber até mesmo aqui na lição, que o cristão deve pensar antes de agir, que o cristão deve pensar antes de falar, ser dominado pelo Espírito Santo. O primeiro subtópico do terceiro ponto fala sobre o seguinte assunto: pense antes de falar. A Bíblia traz esse alerta e é importante a gente destacar isso em sala de aula. Colossenses 3:8. Tenha cuidado em falar precipitadamente. Pense antes como um verdadeiro cristão. O segundo subtópico trata sobre o seguinte assunto: encha o teu coração de coisas boas. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, envolva o teu coração com coisas boas, com a palavra de Deus, com a obra de Deus. Pronuncie as verdades de Cristo, a missão do Evangelho. E o último subtópico da nossa aula de hoje traz também outro conselho riquíssimo: tenha controle daquilo que você fala. O salmista, no Salmo 141, versículo 3, ele ora pedindo a Deus orientação para ajudá-lo a pensar antes de falar, para que o Senhor pudesse controlar a sua língua, o ajudasse a crescer. Gente, essa lição traz para a gente conselhos pastorais para apresentarmos aos nossos adolescentes. Eu espero que Deus em Cristo e você, apresentando os versículos, explicando a palavra de Deus, te ajudei você na aula de hoje. Comenta aí, tá? Te aguardo aqui na nossa próxima aula e no quarto trimestre, que a gente vai deixar já disponível para vocês as nossas videoaulas. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser.